Oi, eu sou Elisa Araújo e esse é o Eu Sou um Clichê. E hoje a gente vai bater mais um papo sobre autoestima graças ao nosso patrocinador, o Shopping dos Cosméticos, a sua loja queridinha de beleza. E a convidada de hoje é psicóloga e podcaster também, tá? Meninas, a gente tá muito chique. Letícia, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço pelo convite, gente. Achei muito chique, porque eu sou ouvinte do podcast. Então, assim, tudo, né? Gente, eu escolhi da dedo. Eu falei, eu quero uma psicóloga que escuta a gente, sabe que eu falo uma abobrinha ou outra e não me critica. Faz parte, tá tudo certo, tá dentro dos confortos. Ai, que bom, fico mais tranquila. E no papo de hoje a gente vai falar sobre a famigerada síndrome da impostora. Quem nunca, né, meninas? Eu sempre, na verdade. Inclusive, vira e mexe, eu fico assim, gente, esse episódio agora ninguém vai assistir. Eles vão perceber que eu sou uma farsa e acabou pra mim. Letícia, conta pra gente o que é essa síndrome da impostora. Então, síndrome da impostora é aquele nomezinho que a gente arrumou, assim, do senso comum pra falar de autossabotagem. E autossabotagem também é um termo de senso comum que, na verdade, nem existe. Porque autossabotagem já é um negócio assim, não existe autossabotagem, se a gente parar pra entender bem. Quando a gente vai entender o que significa, por exemplo, síndrome da impostora, é aquela pessoa que se sabota, que ela planeja um caminho ali, ela vai pra outro. E por que ela faz isso, né? Por que a pessoa se sabota? Por que você se sabota? Do nada. Eu tenho um objetivo... É só pelo rolê. Pra ficar pra trás. Lógico que existe um motivo por trás disso, a gente for entender. E, assim, quase sempre, a maioria das vezes, inconsciente. Então, a gente não percebe o que tá fazendo. Mas, na verdade, é um mecanismo de defesa. Porque se você planeja, eu vou por esse caminho aqui. Do nada você troca. Provavelmente existe alguma coisa nesse caminho que te dá um medo. Sim. Alguma coisa que você tá tentando fugir ali daquele caminho. Então, na verdade, é esse mecanismo de defesa de você talvez estar se esquivando de alguma emoção que você vai encontrar lá no fundo. Alguma crença que você vai se bater de frente ali no fundo. Então, por exemplo, tem muita gente que fala, eu procrastino, né? Isso é uma forma de autossabotagem. A procrastinação, muitas vezes, ela tá ligada justamente a essa evitação, por exemplo, de você encontrar uma crença de incompetência lá no fundo. Se você não faz, você nem chega a falhar. Se você não falha, você não tem que lidar com aquela dor ali da falha. Você não se vê como incompetente. Então, síndrome da impostora tem muito a ver com autossabotagem, que não existe, na verdade é um mecanismo de defesa, tá? Uma descoberta. A gente é mais doido do que a gente imagina. Realmente. E tá ligada à autoestima. Não tem como a gente falar de uma coisa sem falar de outra. Tudo volta, no final das contas, pra autoestima. Essa síndrome da impostora, você falou pra gente que é um senso comum. E realmente não é uma patologia, né? Eu não posso falar, eu fui diagnosticada, usar aqui uma muleta, diagnóstico, síndrome da impostora. Não existe. A gente tem lá, né, um manualzinho que tem todos os transtornos existentes, síndrome da impostora não está lá. Não está. Mas assim, até porque não é um transtorno, não é uma doença, não é nada disso. É, na verdade, só uma forma de você se comportar diante das suas crenças. Então, assim, tem solução. Todo mundo tem um pouquinho de síndrome da impostora ali no fundo. Então, você não está sozinha. É um grande clichê. E não é uma coisa assim, um transtorno, algo muito severo, uma doença, mas é algo que a gente precisa conversar porque é justamente a falta do conhecimento sobre o que é isso que faz a gente viver dentro disso, né? Então, não Posso ficar tranquila. Pode ficar tranquila. E você falou sobre estar ligado à autoestima. Sim. Como que a gente pode fazer para tentar trabalhar a autoestima, para não deixar chegar nessa síndrome da impostora, não se travar, não se boicotar sendo uma defesa? Não tem como a gente lidar com uma coisa sem entender o que é essa coisa. Então, a primeira questão aqui é a gente entender o que é autoestima e o que não é. Porque tem muita aquela coisa assim, vou cuidar da minha autoestima, vou fazer um skincare. Mas aí, você tá ali fazendo um skincare e pensa, nossa, como é feia. Por isso que não consegue o Jurandir, né? Você tá ali por fora. Por isso que tem que fazer skincare. É feia. Aí, tá vendo? O que adianta por fora você tá ali cuidando, um momentinho de autocuidado que sim, tem a ver com autoestima. Sim, claro que tem. Mas assim, é uma pecinha, sabe? Num quebra-cabeça de 1 milhão de peças. Então, tem muito a ver com a gente entender o que é autoestima. Que, como eu tô dizendo, vai muito além do autocuidado. A autoestima são as crenças que nós temos sobre nós mesmos. Então, é a forma como a gente se vê. E aqui não é só sobre aparência física. É a forma como você se vê internamente também. Por exemplo, se você fosse descrever para uma pessoa, como é que você se descreve? Você vai colocar mais suas qualidades ou você vai apontar mais seus defeitos? Você vai reconhecer suas conquistas
Ou você vai estar sempre focando na parte que você não conseguiu? Isso é autoestima. Ou seja, as crenças que você tem de você mesma, a opinião que você tem de você mesma, a interpretação que você faz de si. De si, das suas ações, dos seus comportamentos. Então, quando a gente fala assim, baixa autoestima, a gente está falando, é uma pessoa que tem dificuldade de se ver de uma forma realista, de lidar bem com os seus pontos de melhoria. Uma pessoa com boa autoestima, ela também tem pontos de melhoria, mas ela tem uma relação melhor com eles. Ela também observa as qualidades. Então, a autoestima tem a ver com isso, o valor que você dá pra si mesmo, a forma como você se enxerga, se tá realista, se tá distorcido. Então, entender o que é primeiro, né? É um bom ponto de partida. E essas crenças, a gente consegue trabalhar as crenças? Como que é? Ou assim, já era. Se eu me acho um lixo, eu me achar um lixo pra sempre. Não, tem que fazer. Gente, terapia tá aí pra isso. Sim. O podcast tá aqui, a gente vai se conhecendo através da conversa, da comunicação. Mas a crença, vamos contextualizar, né? Tá. Crença é aquilo que a gente vai construindo com a nossa experiência de vida, as coisas que a gente passou, nossa história, nossa educação. Então, a gente vai... É como se fosse uma árvore, vamos pensar assim. Tem uma árvore ali e as folhas da árvore são os nossos pensamentos rotineiros ali do cotidiano, que a gente chama de pensamento automático. Sim. E a raiz daquela árvore que sustenta todos aqueles pensamentos, aquela árvore ali completa, são as nossas crenças. Ou seja, elas são mais fundamentadas, é algo que a gente acredita como se fosse uma verdade absoluta. A gente meio que se define pelas nossas crenças. E as nossas crenças definem a forma como a gente reage diante do mundo, Sim. se comporta. Então, como é que a gente muda uma crença? Primeiro, reconhecendo quais crenças são essas. Poxa, se eu nem sei qual crença eu tenho, como é que eu vou lidar com ela? Então, sim, é super possível você mudar uma crença disfuncional para uma crença mais funcional, uma crença distorcida para uma crença mais realista, começando pela observação, né? Você se observa, você trabalha ali o autoconhecimento. Tem um vídeo que você fala, né? Autoconhecimento não é saber a sua cor favorita. O N riu de mim nesse vídeo. Mas tem muita gente que acredita nisso. Pior que tem. Tá e vendo, assim, querido? é muito mais profundo que isso, né? Sim. Autoconhecimento, tá, você sabe sua cor favorita, mas você sabe quais são seus pensamentos, suas crenças, você sabe como você se sente diante de uma situação, você sabe por que você se comporta de determinada maneira diante de uma situação. Sim. Então, autoconhecimento é uma coisinha bem mais profunda. E aí, quando você vai entendendo isso, essas suas crenças, como você se comporta diante do mundo, como você se vê, você tem essa capacidade para questionar, para duvidar. Poxa, talvez não seja bem por aí. E aí é onde entra, né? Como que a gente faz isso? Questionando. A gente parte do pressuposto de que aquilo ali pode ser uma mentira. Começa daí já. Poxa, Porque a nossa cabeça, ela sempre dá uma mentidinha pra gente, não dá? Ixi. Ela não tem essa mania? Tem. A minha, ela gosta de me pregar umas peças. Não é só, se fosse fácil, tava mais fácil de resolver. Mas, gente, é até uma questão, assim, biológica. Nosso cérebro, ele foi automatizado pra isso mesmo. Pra focar no negativo, pra ficar enxergando o perigo onde não tem. Entendi. É uma forma de defesa, né? E a síndrome da impostora pode ser uma crença, então, que eu tenho, Com certeza. negativa? Com certeza. Vamos pegar um exemplo pra ficar mais fácil de entender aqui. Tá. Vamos imaginar que você tem um objetivo. Tem um plano lá a longo prazo, mas você pensa o seguinte, sem perceber. Você pensa de uma forma inconsciente, você não pensa ali de... Você não uma para forma... e fica, peraí. Não, tá ali acontecendo, aquilo ali tá direcionando sua vida, mas você nem percebe. Poxa, eu não tenho competência pra lidar com isso. Eu não vou conseguir, eu vou falhar, eu tenho certeza. Eu não sou boa igual fulana, não vou dar conta. Então, isso faz com que você se sabote, né? Que eu falei, não existe, mas você se sabota, mas na verdade você tá se protegendo. Então, você tem lá o seu objetivo e a sua crença de que você não tem competência para aquilo vai fazer você sabotar aquele seu objetivo como forma de defesa, para você não ter que encarar essa sua crença de incompetência. Então, Entendi. por se achar incompetente, por não se achar suficiente, que é uma crença, você acredita nisso, apesar de não ser real, você acaba agindo conforme essa sua crença. Então, Agora, como que eu sei se essa crença... Porque, por exemplo, eu tenho tal objetivo e não me acho competente para esse objetivo. E às vezes eu não sou competente mesmo. boa. E aí? Isso é bom. Isso é importante Como você saber se perguntar. eu não sou competente ou se eu só sou... Mas é aí que tá. Doida. Você e eu vamos ser incompetentes em várias coisas. Você tem um bom ponto. Não tem como. Todo mundo tem competência em algum nível. Mas o que muda é a forma como você se relaciona com a sua incompetência. Por exemplo, legal. algumas pessoas com baixa autoestima vão entender a incompetência como uma falha, um erro, e vão focar naquilo como se fosse algo que não dá pra resolver. Eu sou isso aqui. Acabou.
Não tem o que fazer, eu sou. Agora, a outra pessoa que já tem uma boa relação com isso, não vai nem chamar de defeito, né? Vai chamar de ponto de melhoria. Entendeu? Já mudou ali a relação. Eu conheço gente assim, não sou eu. É a Luísa, não é? Eu fiz assim, na última entrevista, eu falei assim, ai, você, né, é super bem sucedida, mas certeza que você já teve fracassos, né? Ela, não. Eu tive umas coisas ou outras que eu aprendi, mas fracasso não. E eu Tá vendo? Se perguntar pra mim, eu abro um pergaminho aqui. Tá vendo? É a forma como ela se relaciona com aquilo que aconteceu. Provavelmente alguma coisa saiu do controle dela, mas ela não encarou, ela não interpretou aquilo como um fracasso dela. Tá, uma falha. Uma falha significa fracasso? Não, claro que não. Então, assim, é a forma como você se relaciona com o que você sente, com o que acontece, a forma como você interpreta. Essa palavra interpreta, ela, sabe, ela é bem assim o eixo da coisa. Então, como é que você interpreta o fracasso? A falha, o que isso significa pra você? Então, é um defeito ou é um ponto de melhoria? Porque sim, nós somos incompetentes, é natural. Sim. Então, a forma como você lida com isso é o que vai dizer. E ter coragem de encarar essa incompetência também, né? Acolher, né? Acolher. Eu preferi essa palavra. Validar. Sim. É importante. E, assim, essa postura de acolher e validar é justamente o que diferencia aquela pessoa que consegue passar por esse processo da pessoa que não consegue. Aquela pessoa que vai lá e, por exemplo, ok, tem esse caminho e eu tenho medo de não conseguir. Mas eu vou. Agora, a outra pessoa que fala, não, esse caminho aqui, se eu não conseguir, eu vou fracassar, e vai só reforçar a ideia de que eu sou incompetente mesmo. Percebe que a única coisa que mudou foi a interpretação de cada um sobre a mesma situação? Sim. Então, assim, é isso mesmo. É com a forma como você enxerga o mundo. Exato. O mundo, você mesmo, as pessoas, o futuro, a pessoa ansiosa. O futuro tá ali, independente da ansiedade dela, mas ela acredita que as crenças dela sobre o futuro fazem com que ela tenha uma relação diferente com esse futuro. Sim. A interpretação que ela tem do futuro vai fazer ela ter uma relação assim mais tranquila de ok, vamos aceitar, ou não, vou ficar sofrendo aqui sobre o futuro. Percebe que é só a forma de pensar aquilo? Sim. Tudo volta pro pensamento. É isso. E é a importância da terapia, né? Porque na terapia que a gente consegue pôr isso pra fora, Exato. se ouvir e ouvir também um direcionamento de uma pessoa capacitada, importante falar, não é um amigo, né? Não é uma conversa com amigo. Não é. Vai além um pouquinho. Mas justamente por isso, porque nossos pensamentos, só vim aqui para uma definição rápida, né? Pensamento automático, que é uma coisa que todo mundo tem. A gente chama de automático justamente porque ele foi automatizado. Precisa ser uma coisa que acontece rápido. A gente tem milhões de pensamentos todos os dias. Pensa se a gente tivesse que parar e ter consciência de cada um. Não dá. Então, realmente, o nosso cérebro precisa automatizar para economizar energia. A questão é, de vez em quando, a gente precisa parar e entender. Quais pensamentos são esses que estão passando pela minha cabeça? Porque se você vai só diretão no automático, só confiando nos seus pensamentos, a chance de dar errado é grande. Mas se você tem aquela coisa de deixa eu parar, tirar o pé do acelerador, tentar entender o que esses pensamentos estão querendo dizer, é isso que você faz no diálogo, na terapia. Você precisa frear, prestar atenção no que você está pensando para conseguir organizar a sua fala e passar para outra pessoa. Então, só de você se ouvir, às vezes, assim, com mais calma, você já consegue, sabe, resolver bastante coisa. E aí até entra já aqui numa ideia, numa dica que eu vou dar. Amo, a gente ama dica. De prática, né? Porque não adianta a gente falar do assunto e não dar uma dica prática pra começar agora. Já pega caderninho, caneta. Eu adoro caderninho e caneta. Anota aí. Caderninho e caneta. E eu inclusive prefiro o papel. Porque o tempo que você leva pra escrever no papel demora mais. Eu também amo. Então, uma coisa que me ajuda muito, que sempre me ajudou a entender, a me entender, a parar e pensar, sempre foi escrever. Assim, a mão mesmo, pegar minha canetinha, papelzinho. Mas você percebe que você tem que parar e pensar com calma pra conseguir escrever ali? Total. Então, isso aí já é terapêutico. Se chama escrita terapêutica. Sim. E no papel você demora mais pra escrever. Aqui no celular é muito mais rápido. Sim. Então você precisa ter essa pausa, esse momento E corrige a gente, né? Você escreve qualquer coisa, o celular já sabe o que é. Exatamente. Mas, voltando. Viajei aqui, voltando. Fale sua dica. Mas seria isso. Eu começaria a escrita terapêutica. Na verdade, eu manteria esse hábito de escrita terapêutica só pra começar. Ótimo. Pra você prestar atenção no que você pensa, sente, coloca tudo lá sem filtro. Ninguém vai ler, bota no cadeado. E eu começaria, a primeira página, eu faria uma descrição de como eu me vejo. Não só fisicamente, tá? Aqui a gente vai além da aparência, voltando lá atrás. Sim. Então, se você tivesse que se apresentar para o mundo, quem é você? O que você escreveria? E aí depois você volta e lê
Aí você vai começar as perguntinhas, já anota as perguntinhas. Tá realista? Será que tá distorcido? Que evidência eu tenho de que eu sou isso aqui que eu coloquei? Importante. Porque assim, tem gente, quando eu falo tem gente, sou eu, que às vezes, eu já tive essa fase, também não vou ficar me expondo, né, Enio? Tipo assim, eu me via de uma forma negativa, mas eu achava que era real, entendeu? Eu ia ler e falar, não, é certeza. Mas aí quando a minha psicóloga, ela falava assim, vamos trazer dados de realidade. E aí, quando eu trazia dados de realidade, eu ficava, há controvérsias, talvez eu não seja tão isso aqui assim. Então, achei muito interessante essa perguntinha aí. Porque, às vezes, você tá pensando e você acha que aquilo ali se sustenta, mas a referência são as vozes da sua cabeça. E elas não são muito confiáveis. Eu sinto informar, não são. Então, é melhor você realmente procurar evidência. Tá, na minha vida, que evidência eu tenho de que eu sou um fracasso? Que evidência eu tenho de que eu sou incompetente? Mas aí você procura as evidências do outro lado também. Você tem que procurar aquela que é contra e aquela que é a favor. Sim. Pra você balancear e ser realista. A pergunta que você fez, e se eu realmente provar que eu não sou realmente aquilo ali? Tenho provas concretas de que eu sou um pouquinho incompetente. Você vai pensar nisso como um ponto de melhoria. A questão é, como você se relaciona com essa incompetência? Então, o que você vai fazer para melhorar isso daí? É natural. Tá tudo bem você ter um defeito, um ponto de melhoria. Tá tudo certo. Então, começa por aí. Vai descrevendo, procura evidências. Tenta entender se aquilo é realista, se está distorcido. O que eu posso fazer para melhorar aquilo que eu entendi que realmente está ruim. Então, vai fazendo essa análise mais realista de si mesma, para você entender onde é que está a minha autoestima hoje. Entendeu? E aí, o que eu posso fazer com isso? Como que eu melhoro? Seria um bom plano prático aqui para começar, né? Tem outras coisas, mas para começar já tá bom. E agora, só pra gente amarrar o assunto, aproveitando que você é uma pessoa capacitada... qual que é o papel da terapia pra gente conseguir calibrar melhor essa visão que a gente tem da gente mesma? O terapeuta, muitas vezes, ele vem nesse papel de te ajudar a enxergar esse outro lado, daquilo que você não enxerga. Então, só dele ter uma visão mais realista de você, porque às vezes você não tem, mas a outra pessoa te enxerga de uma forma mais realista. E também com essa capacitação, ele vai conseguir te ajudar a questionar isso. Mas, assim, o ponto de partida inicial do papel do psicólogo seria... Ele vai, primeiro, te ensinar o que são essas crenças, o que a gente chama de psicoeducação. Então, ele vai vir trazendo para sua consciência o que está acontecendo com você. Seu pensamento, suas emoções, a forma como você reage diante disso tudo. Vamos tentar entender? Aí vai sentar com você, conversar, vai entender. Tá, e agora o que a gente faz sobre isso? Como é que a gente se relaciona com essas emoções, comportamentos? Então, o papel do psicólogo tem muito a ver com essa consciência. Trazer para a consciência e aprender a questionar aquilo que você até então viveu sem questionar nenhuma vez na sua vida. Sim. Então, é esse o principal papel, né? Claro que vai muito além, mas a base ali da terapia seria essa. E todo mundo precisa de terapia ou não? Tem gente que já nasceu ser de luz. Os alecrins da luz, né? Mas, assim... É uma pergunta que gera... Cada psicólogo tem ali seu posicionamento. E eu não acredito que todo mundo precisa de terapia, porque a gente entra num conceito que é autoeficácia, que é justamente um dos pilares da autoestima. Autoeficácia é o quanto você acredita na sua capacidade, o quanto você acredita que você é capaz de realizar determinada ação. E algumas pessoas realmente têm uma autoeficácia maior do que outras, natural. Pelo histórico mesmo de vida, pelas experiências, pelos reforçadores que teve na infância, adolescência, enfim. Então, algumas pessoas realmente elas vão ter uma facilidade para processar mais algum determinado acontecimento, emoção. Realmente. Mas assim, é raro. Eu não conheço ninguém. Diria que é raro. Engraçado que você conhece alguém, Enio? Não, também não. É raro, mas existe. Acontece. Mas assim, a maioria das pessoas não tem, até porque é uma questão social mesmo. A gente não tem uma boa relação com as nossas emoções. Sim. E você acha que a internet piorou? Ixi, isso? Eu tava até planejando falar isso aqui, porque não tem como falar de autoestima, síndrome da impostora, sem falar de rede social. Principalmente rede social, né? Internet como um todo, tecnologia como um todo, mas rede social, ela vem assim pra realmente piorar um pouquinho, que já não tava muito bom. Mas a gente tá numa era da tecnologia, onde existe muita informação recortada, muita informação distorcida e muita informação assim que às vezes a gente assume como verdade, muita comparação. E aquela autoestima que já não tá muito boa, ela despenca. Com base em quê? Com um mundo que na verdade nem existe, né? A gente
pega ali um recorte, acredita que aquilo ali é a verdade da pessoa, se compara, pronto. Você começa a acreditar que você é inferior, aí começa a ter uma visão negativa de si mesmo, e aí vai A visão já não tava boa. Já não estava boa. Você ainda... Agora imagina onde ela foi parar. Sim. Então, demais. E é bem comum, inclusive, na clínica, no consultório. É mesmo? Essa temática, assim, inclusive para todas as idades. Todo mundo tem, pelo menos em algum nível, alguma queixa nesse sentido de essa exigência das redes sociais, de você ser perfeito e na realidade não consegue. Então, você começa a reforçar ainda mais sua crença de incompetência. Aham. E as redes sociais ainda tem outro porém. Porque quando a gente fala, por exemplo, de síndrome da impostora, Aham. vamos pensar na procrastinação, que é um dos exemplos disso, né? Tá. Que se fala muito. Quando a gente tem que fazer uma ação, um comportamento em direção a um objetivo nosso, concorda que aquilo ali gasta uma energia muito grande, é difícil, é desconfortável, e a gente prefere a Netflix, o celular, óbvio. Sim. Por quê? Aquilo que a gente deseja, nosso objetivo, a recompensa ela tá a longo prazo. Mas se você pega o seu celular, a recompensa ela é imediata. Aham. E às vezes você nem pensa, você pega seu celular e fala assim, nossa, pra que eu peguei? De tão automatizado que já ficou. Inclusive, fica uma indicação aqui, não sei se você já leu, Nação Dopamina. Não. Gente, esse livro ele é obrigatório para quem gosta de leitura. Por quê? Ele fala justamente isso. Nós estamos hoje tão acostumados a essa explosão de dopamina, ou seja, você pegou o celular, explosão de dopamina, prazer, né? Você se sentiu ali bem. E aí quando você guarda o celular no bolso, parece que desce lá no chão. Aquele estímulo que você tinha ali, Sim. acabou. E nosso cérebro trabalha com homeostase, que é equilíbrio. Então, pensa ali numa gangorra. Se você tem uma descarga muito alta de dopamina e Tudo bem, acontece. se você tem uma descarga muito alta de dopamina e o prazer vai lá em cima, seu cérebro vai fazer o quê quando você largar o celular? Para equilibrar aquilo, vai jogar uma carga de sofrimento para regular aquele prazer. Então, naturalmente, o que você faz para acabar com esse sofrimento rápido? Pega o celular de novo. De novo. Então, a gente acaba ficando viciado mesmo, né? Nas redes Aham. sociais, naquilo ali. E aí, a gente diminui a nossa tolerância ao sofrimento, ao tédio, à frustração. Não, e ainda entra e vê outra pessoa fazendo outra coisa e você pensa, só eu que fico no celular o dia inteiro e não produzo. Como reforçou 2 vezes, Aham. em 2 vias. Primeiro, por conta da comparação. Segundo, porque você não consegue mais tolerar seu tédio. Aham. Qualquer tédio, qualquer desconforto, você corre, tem uma descarga rapidinha ali de dopamina, pronto, acabou. Resolveu. Então, por que você vai fazer o Resolveu. que precisa ser feito? Sim. Mas aí, o que acontece no final do dia? Culpa. Você fala, poxa, procrastinei o dia inteiro, não fiz o que precisava, tô culpado. Você reforçou mais uma vez que você é incompetente. Então, as redes sociais, ela vem assim pra acabar com o restinho de autoestima que a gente tinha. E a importância da gente falar sobre isso é justamente essa. Tomar consciência de que isso é um dos fatores Aham. que tá interferindo na sua autoestima, além das suas crenças. Junta tudo isso, dá um mix perfeito. Então, é bom a gente fazer aquela pausa mesmo. Desacelerar os pensamentos automáticos, reconhecer o que eu tô fazendo. Né? Questionar, né? A gente Questionar. volta para essa questão do questionar. Uma coisa, assim, eu trabalho com internet, seja com planejamento, fazendo conteúdo, há muito tempo. Eu sou publicitária de formação. E, assim, se tem uma coisa que a gente sabe, é que tudo na internet é editado. Tipo assim, não adianta. Pode ser a pessoa mais verdadeira do mundo. Tá, não tô falando que a pessoa mente, né? Sim. Mas tudo é editado de alguma forma. Então, a gente sabe que aquilo tá a melhor forma possível, né? A melhor versão da pessoa. Mas vira e mexe, eu que trabalho com isso há 1 milhão de anos, eu caio no conto do aquilo é a vida toda da pessoa. Todo E aí é quando eu começo a parar e falo assim, gente, calma, sabe? Porque assim, eu lembro na época que se usava muito mais os stories, Snapchat, que a pessoa ficava, ai, fulana mostra o dia inteiro dela no Snapchat. Não mostra. Sabe? Se a pessoa postasse muito, ela ia postar ali 1 hora. O que é 1 hora num dia de 24 horas? É nada. Nada. Sabe? É nada. Mas a gente tinha certeza, existia esse discurso de que, nossa, fulana mostra tudo. Não mostra. E aí eu sempre que eu me percebo caindo nessa cilada de que, nossa, a vida de fulana é perfeita porque ela mostra isso no Instagram. Eu falo, Mona, você tá maluca? Você sabe que não é isso, sabe? Tem gente que vê a sua vida e também acha que é perfeita. E a vida de ninguém é perfeita. Exatamente. E é isso que faz uma vida feliz também. A gente ter esses altos e baixos. As emoções. Ou não. Aquelas que falei com convicção, mas... Não, falou certinho, falou bonito. Já assistiu Divertidamente? Eu amo Divertidamente, é meu filme favorito. Aí, o meu também. Inclusive, vai sair o 2 agora, eu já tô ansiosa, né? Até a ansiedade é uma emoção normal. Então, quem dirá a tristeza
Quem dirá ali um desconfortozinho, um tédio. Então, é isso que você tá falando. O que seria da alegria se não fosse, né, os outros momentos difíceis também, as outras emoções desconfortáveis, que são completamente normais. Por isso que elas são chamadas de emoções básicas. Sim. É básico pra todo mundo. Todo mundo sente. Então, você tá vendo a alegria linda ali nas redes sociais, mas aquela pessoa também fica triste. Só que é tão automático que às vezes você esquece, né? Você sabe. Você sabe que isso acontece, mas você cai. E você, eu, todo mundo. É mais um grande clichê. Assim. Mais um, né? Mais um. Mas a gente tá que tá. Tá que tá. Mas aí a gente se questiona, se lembra. Questiona. Primeiro, antes de questionar, você precisa observar. Né? Ai, meu Deus, o passo a passo. Vai. Vamos lá. Observar, questionar. Observar, questionar, e aí você tenta trazer um pensamento alternativo mais realista em cima daquele. Então, é como se você tivesse que substituir. Óbvio, se aquele ali não faz sentido pra você, qual que você vai colocar no lugar? Legal. Então, é uma forma, assim, mais alternativa, mais realista, que combina mais com a realidade pra você pensar que seja mais honesta, mais justa com você. Porque a gente tem essa mania de ser bem justo com a gente. Quando você for fazer atividade lá da autoestima, de se escrever sobre você, vai perceber ali que realmente tem uma injustiça bem grande quando você fala de você. Um exercício muito legal é, por exemplo, se alguém estivesse passando pela mesma coisa que você, uma pessoa que você ama, você trataria essa pessoa da mesma forma que você se trata nessa mesma situação? Você também chamaria ela de incompetente, fracassada, enfim? Não, você faria com certeza algo bem mais gentil. Sim. Mas com você. E real também, né? E algo real. bem mais compatível com a realidade. Exatamente. Mas com a gente, jamais. Sim. Né? Com a A gente gente tem é que muito ser mais carrasco, duro. né? Com a gente mesmo. Exatamente. Aquela voz interna, ela é bem crítica. E ela, às vezes, é aquilo que a gente fala, não acredite em tudo que você pensa. Enfim, pensamento mente pra caramba. Mas sabe o quê? Que é uma coisa que faz super bem pra autoestima, assim, ó. E não a internet? O quê? O mimo do Shopping dos Cosméticos. Essa é Gostou boa. desse gancho? Ó, vocês pegaram, né? Que o autocuidado também é autoestima. É, não é? É autoestima. E faz, querendo ou não, faz a gente parar, que seja 5 minutinhos do dia, e prestar atenção nessa rotina, que também é uma forma de voltar pra si. Voltando lá pro começo, quando você estiver lá passando seu iluminador que você comprou no Shopping dos Cosméticos, ao invés de ficar sendo super injusta e se maltratando ali no espelho, enquanto você faz isso, já vai questionando. Ah, isso aqui que eu tô pensando, enquanto eu passo meu iluminador, será que tá realista? Enquanto você faz uma coisa, você já faz outra. Então, todos Olha esses só. passos que a gente fez aqui, dá pra fazer mesmo sem escrever. Você pode fazer assim no dia a dia, fazendo ali sua maquiagem, seu skincare. Gente, até o mimo hoje ficou profundo. vendo? Você gostou? Shopping dos Cosméticos, ó, tá vendo? Olha, o presente é muito bom, tá? Eu vou abrir com muito carinho. Por favor. E quem quiser ver o que a Letícia ganhou do Shopping dos Cosméticos, corre lá no Instagram dela, que ela vai mostrar tudo nos stories. Fala seu arroba pra gente. @leticiag.psi, já marca a sua sessão, tá? Já marca a sua sessão. Que, olha, gente, eu stalkeei bastante ela. Porque eu falei, pra levar uma psicóloga, tem que ser uma que eu concordo com o que fala. Porque o podcast é meu, entendeu? O que importa é o que eu acho. Certíssima. E eu amei, eu tô apaixonada no conteúdo dela. E foi um prazer ter você aqui hoje, Letícia. Prazer foi Espero que tenha meu. gostado. Demais. A gente pode ficar batendo esse papo aqui por horas. E assistam o podcast dela, que ela chama de Psicocast. E eu simplesmente amei, chama Aprendi na Terapia. Exatamente. Estamos evoluindo lá nesse podcast, então imagino que vão sair muitos assuntos legais por lá também. Então é isso, beijo. Beijo, obrigada. É um clichê. Eu sou um clichê. Podcast.